Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos com mais um vídeo. Eu não ia fazer esse vídeo, mas pelas circunstâncias, né, e conversando com muita gente perguntando. Então vamos lá, sobre toda essa questão aí do Sérgio Moro, a saída, né, a demissão do Sérgio Moro. Tem muita coisa estranha, né, por trás de tudo isso, né? A gente não sabe exatamente o que está por trás dos bastidores, o que já veio à tona e o que virá à tona ainda, mas de qualquer forma há muitas questões aí que foram levantadas, né? Primeiro, no dia de ontem toda a imprensa já dava a demissão do Moro como certa, que Moro já teria sido demitido ou teria pedido a demissão, né? E Moro, através da sua assessoria, acabou negando isso, né? Alguns deputados, alguns políticos, né, pertos ali de Moro, acabaram também reafirmando de que se tratava apenas de uma fake news e que Moro garantiu que não iria sair, né? E aí no dia de hoje, por volta das 11 horas, Moro, numa coletiva de imprensa, ele diz que está saindo, que está se demitindo do cargo e começa a atacar o Bolsonaro, né? Acusando aí de uma série de coisas. Então, primeiro, como é que a imprensa já sabia da demissão do Moro, né? Antes, né? E mesmo ele negando tudo isso, né? No próprio dia. Então é muito estranho isso aí. Será que já estava combinado com a imprensa? Por quê? Depois que o Bolsonaro respondeu na sua coletiva, né, às 5 horas da tarde, logo após o Sérgio Moro mandou para a Globo, né, no Jornal Nacional, os prints, né, uma série de prints de conversas com o Bolsonaro, inclusive com a Carla Zambelli. Então, peraí, além dele ter se pronunciado de manhã, né, chamado toda a imprensa, e antes mesmo de avisar o Bolsonaro, de falar, né, com o presidente, já se demitiu e à tarde ainda por cima foi falar com a Rede Globo, quer dizer, deu para a Rede Globo esses prints então fica difícil defender o Moro nessa situação, não tem como, o cara fez isso pensado, foi muito pensado isso aí, né? Ninguém esperava esse tipo de atitude, porque não foi nem ética, não foi uma atitude responsável, e poderia ter evitado uma série de coisas. Afinal de contas, nós estamos num período aqui no país em que a gente vive essa problemática toda aí, do coronavírus, não tanto pela doença, mas mais pelo transtorno que a doença está causando no país, né? Então, num momento como esse, né, na saída recente do ministro da Saúde, o Mandetta, ele vem, além de se demitir, né, ele faz isso numa coletiva de imprensa, sem avisar o presidente, atacando, né, nessa coletiva, atacando o próprio Bolsonaro. E à tarde ainda dando o braço para a Globo, né, para publicar aqueles prints todos, né? Então é decepcionante, né, toda essa atuação do Moro que ninguém esperava. Eu tinha o Moro como uma pessoa ética, respeitável. Ele entrou para o Ministério da Justiça como um homem, né? E a saída dele foi a saída de um moleque, né? Com esse tipo de atitude, né? Nada elegante, nada responsável, né? E uma falta de respeito com o próprio presidente, né? E com o governo todo né, do Bolsonaro, né? Os ministros e tudo mais. E desrespeito também com aquelas pessoas que sempre tiveram no Moro uma pessoa correta, uma pessoa digna, né, de atos corretos, né? Então é lamentável. Agora também levantamos aí essa questão, né? Será que a gente acaba criando uma imagem, né, de uma determinada pessoa
e esperando demais dessa pessoa, né? Claro que, assim, falar Bolsonaro, por exemplo, né? Desde o início a gente sabe que Bolsonaro é aquilo mesmo, ele, né, tem o jeitão dele, ele não tem muito traquejo, né? Ele fala do jeito dele e, na realidade, quando ele fala bem ao jeito dele, sem toda aquela coisa preparada de assessoria, mas quando ele fala com espontaneidade, geralmente é quando ele mais acerta, né? O pessoal critica muito ele, mas eu vejo que nesses momentos é o momento que ele mais acerta, porque ele está sendo muito honesto ali, muito espontâneo. Mas, assim, a maioria dos eleitores do Bolsonaro já acostumaram, já entenderam como ele funciona. Agora o Moro, parece que nós criamos uma imagem do Moro, né? Uma imagem ilibada, né? Sem nenhum defeito, né? No Bolsonaro a gente já consegue ver uma série de defeitos, mas a gente vê que é isso mesmo e pronto, né? Agora no Moro criou-se aí uma imagem irretocável, né? E hoje ele mesmo mostrou que não é nada disso, né? E aí o que está para acontecer? Bom, depois dessas acusações, dessa troca, né, de acusações, vai todo aí para uma outra esfera, né, a esfera judicial, né, vai ter que se provar o que falou, né, PGR já se mostrou aí disposto, né, a averiguar tudo, todas essas questões, né, se são verdadeiras essas acusações, né, que o Moro fez contra o Bolsonaro. Então vamos ver aí, vamos aguardar no que isso vai resultar. Agora, sendo aí bem distópico, né, o que um provável impeachment poderia acontecer aí? Nós sabemos que essa questão do impeachment não é de hoje, né? E está se batendo na porta aí, cada dia mais perto, né? Se acontecer do Bolsonaro cair, eu não acredito que ele vá renunciar. Ele me pareceu muito determinado hoje, hoje não, né? Estou gravando hoje, mas no caso foi ontem. Me mostrou muito determinado em relação a sua postura de ir até o fim, defender o Brasil, fazer aí valer o seu cargo, né? Mas ainda assim, se vier um impeachment, né, será algo muito dolorido e tem toda a questão das pessoas, né, dos seus eleitores, do pessoal que apoia o Bolsonaro, independente da saída do Sérgio Moro, né? Mas havendo um impeachment, o Bolsonaro caindo, qualquer cenário que se apresente será desastroso. Qualquer cenário que se apresente vai desembocar num único fim, tá? Vamos lá. Vamos imaginar que Bolsonaro sofreu impeachment e o Mourão assumiu aí a presidência no lugar do Bolsonaro. O Mourão, ele é estrelinha, né? Ele adora luzes, ele adora câmeras, né? Isso já foi provado aí desde o ano passado, né? No início, quando o Bolsonaro saía em viagem, a Globo abria os braços e ele abria as pernas, né? Então, sempre adorou aí um holofote. E o Mourão, ele é militar positivista e simpatizante com a China, ou melhor dizendo, simpatizante com o Partido Comunista Chinês. Então, num cenário em que Mourão assume a presidência no lugar do Bolsonaro, o que pode ocorrer é um desastre, né? Entregar o Brasil para a China, né? Então a Huawei entra aqui, né, a empresa, toda essa tecnologia da 5G vai ser... deixa eu tirar a Nina daqui, ela está querendo participar. Vai dar uma voltinha, Nina. Toda essa questão aí da tecnologia 5G, de rastreamento, de reconhecimento facial, tudo isso vem para cá, né, para um controle social mais rígido. E toda essa colonização que a China vem fazendo, né, comprando grandes pedaços de terra, comprando empresas, comprando a imprensa, comprando políticos, isso vai se acelerar, vai aumentar. Então o Brasil voltará a ser uma colônia como antes, só que dessa vez debaixo de um regime comunista, né?
E a China, o Partido Comunista Chinês, quer muito isso, né? Porque com a queda do Bolsonaro, o Trump perde força. Mesmo se o Trump se reeleger, o Trump vai perder força aqui nas Américas, né? Porque ele vai perder um grande aliado, que é o Bolsonaro, né? Um presidente que está de acordo com as pautas, né, do Trump, estão muito ligados, né? São dois conservadores, né? Então seria uma derrota para o Trump também, né? Na questão de aliado. E ele teria o Partido Comunista aqui no Brasil, bem próximo, né, aos Estados Unidos, como se fosse aí no quintal da sua casa o Partido Comunista ali, preparado para qualquer coisa. E sem contar a Rússia, né, todo o sistema comunista, né, no geral, tomando aqui o Brasil e o resto das Américas. Tá? Então esse seria um cenário, né, bem catastrófico. O outro cenário existe uma corrente aí, um grupo de políticos que não querem nem mesmo o Mourão tomando o lugar do Bolsonaro. Então querem tirar o Bolsonaro, mas querem tirar o Mourão também. Aí é a questão do parlamentarismo, né? Esse pré-parlamentarismo no qual já estamos vivendo, ou esse parlamentarismo branco, como chamam, ele se oficializaria, né? Seria o regime oficial do país. Então teríamos aí o parlamentarismo, que o centrão, né? Tudo que é de mais podre no centrão vai deitar e rolar para comandar o país. E aí é que tá, o Brasil ele não vai voltar a ser como antes, ele vai voltar a ser muito pior, né? 3, 4 vezes pior do que antes, né? Já com todo o Estado tomado, né? Com a derrubada aí do Bolsonaro, seria uma derrota para os conservadores terrível, né? Então, como é que seria, né? Será que a população sairia às ruas? E se isso acontecer, será que isso tornaria uma guerra civil, uma possível guerra civil? Porque assim, os militares, eles não vão entrar nessa brincadeira, né? A não ser, é claro, num caso extremo de uma possível guerra civil, de um confronto aí, de uma desordem social, aí os militares entram, mas também não sabe, vai dar no mesmo, quer dizer, vão fazer negociações com a China. Eu não acredito, esse pessoal que pede a intervenção é complicado, tá? Se colocou muita esperança nos militares, né? Mas a gente não sabe exatamente o que acontece lá na caserna. Eu acredito que existe aí um grupo de militares que realmente honram o país, né? E que querem o melhor, né? A soberania do país. E a soberania do país é representada pelo povo do país. O que o povo quer. Esse tem que ser o norte para os militares, né, para a guarda do país. Mas existe uma parte dos militares que são vendidos, esquece, né? E os militares já fracassaram lá atrás, na década de 60, 70, né, com o regime militar. Eles venceram a guerra armada, mas perderam com a guerra cultural. Aliás, não só perderam, como eles ajudaram, uma espécie de patrocínio do gramicismo aqui no Brasil. Resultado é o que nós temos hoje. Instituições como a imprensa, o meio político, o meio jurídico, universidades, escola, o meio cultural, todos tomados por militantes que desde lá do início da década de 60, de 70, no auge do regime militar, tiveram liberdade de se infiltrar nesses meios, né? E os militares não fizeram nada, né? Não houve uma guerra cultural para impedir isso. Muito pelo contrário, eles abriram as pernas e deixaram as coisas acontecerem. Eles foram bons com relação à guerra armada, né? Mas por outro lado foi desastroso e nós sabemos das consequências porque nós estamos vivendo isso hoje, né? Então, militares não serão a salvação, né? Não serão a salvação. Então é muito problemático se o Bolsonaro cair, tá? Então o que nós temos que fazer? Temos que lutar para manter o Bolsonaro na presidência, nem que seja para cumprir apenas esse mandato. Aí lá em 2022 vai aparecer um outro cenário, novos candidatos,
E aí a gente decide se, né, vamos continuar com o Bolsonaro, fechado com o Bolsonaro, ou, né, democraticamente vamos ver outras, né, outras possibilidades, que eu acho que são terríveis também, né? Bolsonaro é o único que se mostrou apto a assumir um cargo de presidência para lutar contra todo um sistema, né, e, que ninguém outro fez anteriormente. Agora, falando aí numa possibilidade de eleições, né, em 2022. Bom, muita gente já está chamando aí o Moro para candidato à presidência em 2022, né? Tem muitos apoiadores do Moro. Mas aí que tá, quem disse que o Moro vai se candidatar à presidência, né? Ele sempre negou isso aí, sempre negou isso aí. Vamos partir do princípio que o Moro, ele era um juiz que veio para o Ministério da Justiça, então é uma pessoa altamente técnica, nunca teve relações políticas propriamente ditas, né? nunca teve nenhum cargo político, nada. Então, alguém extremamente técnico e que parece-me que ele não teve jogo político para continuar com o governo, né? Com o Bolsonaro. Então, tem algumas coisas aí que a gente precisa pensar. Se o Moro, ele tivesse, se ele estava com uma intenção, se ele tinha ou se ele tem uma intenção de se voltar para a política, por que ele não continuou com o Bolsonaro? Ainda que fosse até 2022 e depois ele teria duas opções. De repente ele poderia ficar com o Bolsonaro, né? O Bolsonaro poderia aí tentar uma reeleição e o Moro poderia ficar como vice, né? Aí não ia ter para ninguém, era sim, 90% já de vitória, né, para o Bolsonaro e ao mesmo tempo para o Moro como vice, tá? Então seria um caminho natural, né? Ou se Moro quisesse, ele poderia sair de uma maneira mais saudável, mais elegante, vamos dizer assim, e buscar se aliar com quem está mais próximo das suas ideias, né? E poderia aí tentar alguma coisa, ou como presidente, ou um cargo aí até de vice, mas com certeza ele conseguiria negociar com algum partido para assumir a presidência, até mesmo para ir lutar contra o Bolsonaro nas eleições, né? Com certeza muitos partidos iam abrir os braços e não, vem cá, vamos colocar você aqui conosco aqui com o partido e você será o nosso representante máximo que vai ser candidato a presidente. Então seria um caminho natural para o Moro, né? E 2022 está ali na frente, é rápido, né? O Moro teria que ter um pouco de jogo de cintura política, mesmo não concordando ou em desacordo com o Bolsonaro em questões internas, mas ele, naturalmente, ele iria para esse caminho, muito mais fácil, né? Ele estava aí com a faca e o queijo na mão. Agora, ele saiu dessa forma, né? De uma forma muito ruim para a imagem dele, e ele acabou perdendo muito apoio, né? A partir de hoje a gente já começa a ver o pessoal, opa, peraí, o Moro não era bem aquilo que eu pensava, então ele saiu com uma imagem ruim, ficou uma mancha aí que é difícil, as pessoas não vão esquecer disso, né? Se tem uma coisa que brasileiro não aceita é trairagem, né? E se esse embate aí entre Bolsonaro e Moro pode aí piorar ainda mais, né, a imagem do Moro. Então veja bem, é até engraçado, ele falou na coletiva dele que ele precisa zelar por uma biografia, mas que biografia é essa em que você faz uma coletiva
sem que o presidente saiba, né, sem que o teu patrão, vamos dizer assim, saiba do que você está fazendo, e depois ainda, além de acusá-lo, né, nessa coletiva, depois ainda vai lá para a empresa que é inimiga do seu patrão e mostra uma série de prints de WhatsApp tentando incriminá-lo, né? Então, que tipo de biografia, né, você imagina, né? Então tem essas pequenas questões também. Eu não acredito muito que o Moro vá se envolver com a política, embora ele tenha falado alguma coisa, deixado uma coisa no ar, todo mundo, né, tá muito nessa de que Moro está associado aí com alguém ou vai se associar com algum partido para futuramente se eleger a alguma coisa. Eu ainda fico meio assim, tá muito estranho ainda, eu não acho que não seja a cara do Moro, né? O Moro não tem experiência política para isso, né? E se ele assumir qualquer cargo importante, né, principalmente de presidente, ele vai ser um fantoche. Ele vai apenas ser a imagem do partido e vai ser um fantoche, apenas isso, tá? Ele não vai ter cacife para tomar decisões importantes, né, em favor do Brasil. Ele vai obedecer a agenda ali do partido e boa. E o que é pior, né, o pessoal fala, né, não, mas ele foi importante na luta contra a corrupção e tudo mais. Ok, é importante a luta contra a corrupção. Ele é o papel dele, foi o papel dele enquanto juiz, né, enquanto ministro da Justiça. Mas o Moro, ele tem ideias progressistas. Ele é desarmamentista, então um dos embates entre ele e o Bolsonaro é que o Bolsonaro quer armar a população e ele é contra isso, né? Então aí já é uma grande complicação. Então o Moro tem ideias progressistas, né? É desarmamentista, é bem flexível com relação ao aborto, entre outras coisas. Isso sem contar as relações da sua esposa, né, com algumas instituições. O próprio Moro, né, tentou trazer para sua equipe a Zabó, né, qual é o nome dela? Ilma Zabó, Lana Zabó, que é aquela globalista de carteirinha. Então, como é que uma pessoa com esse ideal todo, né, com todo esse pensamento progressista, vai se encaixar dentro de um governo conservador? Não tem como, tá? E outra coisa que as pessoas esquecem é que ainda existe, embora as pessoas esqueçam, existe uma coisa chamada hierarquia, tá? Então, quem manda ali, o patrão ali é o presidente, é o Bolsonaro. Ele e o ministro, ou quem quer que seja, deve obediência a ele, tá? São como empregados. Então, parece que está querendo brilhar mais, né? Como o próprio Mandetta, né? Outro exemplo aí, que parece quis brilhar mais que o presidente. Mesmo o Mourão, como eu já citei aqui, que adoram um holofote. Então é muita estrela para pouca constelação, né? Esse é um problema sério, a vaidade aí, quando a vaidade vem a flor da pele, é complicado. Então, infelizmente, nós temos esses cenários todos. Vamos aguardar aí toda essa questão judicial, né, que foi para essa esfera, todas essas acusações, né? Vamos ver o que é que vai se resultar disso. Agora, é o momento que nós devemos manter o foco em apoio ao presidente e ainda por cima manter a pressão contra o Rodrigo Maia, tá? Não podemos tomar atenção de nada, nós temos que ter foco no apoio ao Bolsonaro, porque esse impeachment está para vir. Então temos que impedir isso, isso não pode vir se concretizar, porque se vir a se concretizar aí realmente teremos um quadro muito terrível, né? Poderemos enfrentar uma coisa terrível, mas vamos acreditar que a gente vai passar por essa crise toda e o Bolsonaro vai continuar de pé, com o nosso apoio, né? Principalmente com a ajuda divina e com a providência divina, né? Então é isso, pessoal, é só alguns comentários que eu queria colocar, algumas, né, impressões minhas, né? E é incrível que hoje tem esquerdista
apoiando o Moro, né? Eu vi até uma brincadeira no Twitter de que lá na próxima eleição vai ter a chapa Moro é Lula, Lula é Moro. Então vamos aguardar, né? Tudo é possível. No Brasil é um país em que tudo é possível. Infelizmente, né, nós estamos aí nessa situação. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado aí mais uma vez. Esse é um vídeo aí só para colocar essas impressões. Deixa o seu comentário, se você gostou, deixa o seu like ou compartilha, né, para dar relevância no canal também. Muito obrigado e faça o seu caminho.